E, sendo assim, eu dava início então a esta segunda sessão. Agradecia, em primeiro lugar, à Faculdade de Letras o acolhimento desta atividade e deste evento e, obviamente, agradeço também aos colegas da organização, Jacinto Coelhão, Manuel Fialho e Gil Fernandes, esta organização e esta ideia, e agradeço também o convite que me foi feito para, em nome do Centro de Arqueologia de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, proceder à moderação desta segunda sessão. E para não me alongar muito, passava já a introduzir o primeiro comunicante, o professor Paulo Fernandes, que é doutorado em História da Arte pela Universidade de Coimbra e que é professor auxiliar convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa e também coordenador dos Serviços de Investigação e Inventário do Museu de Lisboa. É ainda investigador integrado do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e colaborador do Instituto de Estudos Medievais. Ele vai-nos apresentar, vai partilhar connosco uma reflexão. Bom, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado ao Dr. António Marques por esta apresentação, querido amigo. Agradecer também à organização, ao professor Dr. Hermenegildo Fernandes e ao Dr. Jacinto Coelhão e ao Dr. Manuel Fialho. E dizer que, enfim, começar por dizer que o tema da conversão funcional de espaços sagrados é um tema complexo, que se presta a muitas derrapagens, porque nem sempre existe esta linear purificação de mesquitas e o seu aproveitamento como igrejas. Na investigação que tenho feito, penso que existem muitas tendências, a maior parte das tendências são historiográficas, devo dizer, e muitas vezes a confirmação material daquilo que se intui através a partir do registro escrito nem sempre é bem sucedida. E esse é o caso da sede de Lisboa, onde eu já me referi a uma espécie de Mesquita Gate, porque desde o início da escavação nos anos 90 que se tem tentado encontrar, quanto a mim, infrutíferamente, uma mesquita naquele local. E, portanto, as notícias, as opiniões que têm vindo a público desde a última fase de investigação arqueológica a partir de 2018 são apenas o mais recente capítulo de uma discussão que vem desde os anos 90. E aqui chegados eu parto de... Enfim, tenho um princípio prudente que é ditado por uma certa equidistância em relação a abordagens científicas também de distinta natureza, que é, por um lado, o registro escrito, quanto a nós e quanto a mim, parece ser claro quanto à sobreposição, logo em 1147, da catedral sobre a mesquita, ao abrigo de um ritual de purificação que está identificado para outras realidades peninsulares, sobretudo desde os finais do século XI e até praticamente ao final da Idade Média, mas, por outro lado, o registro arqueológico, parcial, atuante sobre uma parte muito pequena da realidade patrimonial, histórica daquele sítio, é ainda omisso quanto a essa possibilidade. Portanto, aquilo que eu achei por bem trazer aqui este colóquio é um contributo para uma discussão mais ampla, e uma discussão mais ampla também do ponto de vista cronológico, ou seja, não me cingi exatamente apenas aos séculos XI a XIII, depois eventualmente no texto para o livro irei focar mais nesse período, mas achei por bem trazer algo mais sobre aquilo que a Idade Média nos mostra, e sobretudo aqui no Ocidente peninsular, e trago estes casos mais para tentar provar, prudentemente, mais uma vez, que as tentativas de interpretação linear encontram várias fragilidades. E o panorama que parece encontrar-se é mais pautado pela heterogeneidade de soluções do que de uma certa linearidade que nós poderíamos identificar e que muitos de nós aprendemos assim, que é, havia um templo romano, o templo romano foi transformado em igreja sueva ou visigótica, ou às vezes sueva e depois destruída pelos visigodos, depois reconstruída, e depois transformada em mesquita, e depois de reconquista transformada em igreja ou catedral. Ou seja, esta linearidade, a investigação mais recente tem desmontado em múltiplos casos. Bom, começo com 3 imagens. Esta é uma visão absolutamente romanceada de como seria Lisboa islâmica, feita pelo Jaime Martins Barata em 1947. Nós já não temos esta visão romanceada, mas ainda temos uma visão idealizada, em certo sentido, do que
teria sido a Lisboa Islâmica. Enfim, trouxe-vos esta imagem porque não encontrei uma outra de uma grande maquete que foi feita em 1940 sobre a Lisboa Islâmica, para a exposição do mundo português, que infelizmente só se conhece através de fotografias, porque a maquete já foi desmaterializada há muito tempo, mas que era uma cidade islâmica limitada pelas muralhas e depois cheia, repleta de mesquitas. Uma coisa mesmo, uma espécie de Lego com imensas mesquitas. A Ana Gomes já trouxe uma imagem relativamente parecida. É só para percebermos como era o claustro antes da escavação que foi ali iniciada nos anos 90 e como está hoje em dia. Quer dizer, já não está exatamente assim, mas eu ainda acho que ainda tem lá esta parte de estaleiro, portanto, ou seja, isto nunca mais nós iremos ver, nunca mais. E, portanto, hoje em dia está assim e parece que a Sé bem, eu tenho estudado alguma coisa da Sé medieval e acho sempre que é um edifício incompreendido e é um edifício que parece ter sobrevivido a vários meteoritos. Olhando para isto, quer dizer, tivemos o meteorito do terremoto, que depois levou a esta inestética capela-mor tardo-barroca que ali temos, ali no meio de todo o deambulatório medieval e ainda daquilo que existia antes. E depois temos o claustro, que também, enfim, tem uma história de destruição bastante assinalável e o próximo projeto de reconversão funcional do claustro, já que estamos neste colóquio sobre reversibilidade dos espaços, é também um projeto que tem uma grande dose de destruição não exatamente sobre o claustro dos finais do século XIII e do século XIV, se bem que também tem alguma atuação sobre isso, não é? Aliás, abriram abóbadas para colocar fios elétricos e coisas do género, abriram uma porta na muralha do século XIII, enfim, há todo um rol extenso de destruições e incompreensões em relação a este edifício. Bem, mas não era sobre isto que eu queria começar, era a recuar bastante, recuar à cristianização do mundo romano e trago-vos aqui dois casos e, sobretudo, recuo na cronologia porque em Lisboa se não vemos arqueologicamente as mesquitas, não vemos as mesquitas nem antes nem depois da conquista de 1147, porque elas não cessaram de existir após 1147. Também não vemos os templos romanos de Olicipo e também não vemos as igrejas da Alta Idade Média, ou seja, há um manto de invisibilidade sobre a arquitetura, sobre os espaços arquitetónicos de vários períodos que me interessava aqui a discutir. Trago-vos dois casos apenas para se perceber como a linearidade, a interpretação linear aplicada a este tema é complexa. Em Milreu, nós sabemos que o templo romano passou a igreja cristã, mas não passou imediatamente a igreja cristã. Antes de ser igreja, foi necrópole. E, aliás, é por isso que, aliás, está aqui, a necrópole paleocristã é associada ao templo, não exatamente na cela do templo romano, mas nas zonas perimetrais, e é a existência da necrópole que vai depois ditar a construção da igreja. Portanto, não há uma transferência linear de espaço sagrado entre os romanos e os cristãos. A mesma coisa se passa em Troia. Em Troia nós temos até agora identificado 4 zonas de necrópole paleocristã e a igreja vai instalar-se naquilo que é hoje a Basílica, mas vai sobrepor-se parcialmente a essa necrópole. E, aliás, aqui nem há templo antes, não é? Porque a igreja de Troia vai instalar-se sobre uma zona de setárias, de tanques que são desativados. Esses tanques são aproveitados para sepulturas cristãs, coisa muito comum, e é depois a Basílica que vai apropriar-se desse caráter simbólico da necrópole para ser construída. Claro que depois há casos diferentes, não é? O caso da Basílica do Rossio do Carmo, não é a construção da Basílica e a necrópole é que se vai associar depois à Basílica. Portanto, ou seja, logo aqui começa a haver uma disparidade de soluções. Depois há casos estranhos, em que podemos falar de sobreposição numa mesma cultura cristã. Ou seja, nós aqui estamos a falar de passos civilizacionais, não é? Ou seja, o cristianismo vai, de certa forma, sobrepor-se ao paganismo romano, mas depois temos estes casos em que igrejas do século X, como será o caso de São Pedro de Lourosa,
vai sobrepor-se e vai cortar, vai inviabilizar uma parte da necrópole que já era cristã, que existia neste sítio. Infelizmente, este é o estado em que o adro se encontra depois da última intervenção de embelezamento que foi ali colocado. A fotografia histórica é esta, não é? Mas, curiosamente, fizeram isto e não há uma planta de todas as sepulturas deste imenso cemitério, porque é um cemitério que nós sabemos que está do lado norte da igreja, mas que também se prolongava pela zona sul. Enfim, temos um registro muito antigo, dos anos 30, 90 anos, há 90 anos, foi feito isto, e que vemos aqui ainda algumas sepulturas do lado norte e do lado sul do Nártex. Nós imaginamos que tudo isto tenha sido um campo mortuário cristão, e depois a construção da igreja vai se sobrepor a esse fenómeno, dando a entender que há um poder mais forte, não é? Ou seja, a colonização asturiano-leonesa que resulta na construção desta igreja vai sobrepor-se a algo que existia antes, provavelmente de caráter mais autárcico, por aí fora. Bom, e depois temos muita apropriação de material, apropriação simbólica de materiais escultóricos. E este aqui é um tema que não tem fim, porque nós vamos encontrar imensos materiais, não apenas romanos, como seria mais comum, vamos encontrar imensos materiais reaproveitados em sucessivos monumentos. A própria Sé de Lisboa reaproveitou materiais que hoje em dia consideramos uns romanos e outros, eventualmente, moçárabes, foram considerados visigóticos, mas enfim, hoje em dia, pelo menos na minha ótica, serão mais moçárabes. Trago-vos aqui o caso do aljibe de Mérida, que seria uma coisa bastante maior do que aquilo que lá está hoje em dia. Hoje em dia temos apenas um nível. Seria, segundo esta reconstituição de 2005, seria uma estrutura com pelo menos 3 níveis. A parte inferior, o acesso à cisterna da grande alcáçova Miral de Mérida, e depois os níveis superiores, o nível intermédio transformado em oratório, enfim, dito mesquita, mas provavelmente um oratório, razão pela qual temos um mihrab com a sua orientação, e depois em cima uma torre de comunicações, sobretudo porque Mérida, durante o século IX, é uma cidade que está em constante rebelião contra o poder emiral. E é precisamente nesta estrutura do aljibe que vamos encontrar estas pilastras de época visigótica, que, mais do que reaproveitadas, foram reaproveitadas com critério. Foram reaproveitadas com critério de apropriação simbólica, evidentemente, ou seja, há um novo tempo que se sobrepõe a anteriores eras de constituição e de monumentalização da cidade, e que são aqui colocados de forma absolutamente cuidadosa. Nós não sabemos de onde é que vêm estas pilastras, mas se elas vierem do Xenodóquio, ou do grande hospital, albergue dos peregrinos de Santa Eulália de Mérida, então esse poder, essa apropriação simbólica do espaço será ainda maior. O outro caso que vos trazia era esta torre cineira da Igreja de São Salvador de Toledo, um antigo alminar emiral, que reaproveitou aqui um friso de época visigótica. Coisa, evidentemente, poderá haver em abundância da Toledo do século IX, mas que aqui é reaproveitado, mais uma vez, com esse caráter de apropriação simbólica. Estes dois sítios, quer o aljibe de Mérida, quer a igreja, a antiga mesquita de Toledo, foram ambas cristianizadas após a Reconquista, e portanto foram também elas transformadas em igreja, o aljibe de Mérida em igreja de Santiago, com uma necrópole associada. Também é interessante por esse ponto de vista. Nós também temos um intel reaproveitado, não exatamente num alminar, mas numa cozinha. Nós em Lisboa temos na Fundação Ricardo Espírito Santo, temos um intel que deverá ser de época visigótica, ou se calhar um bocadinho mais tardio, e que hoje faz as delícias de quem espera uma Santos mista sair desta cozinha. E cá está.
E depois há casos irresolúveis. Não é? Há casos estranhíssimos, como Idenha Velha. Aliás, só está aqui escrito Idenha Velha. Não diz nem catedral, nem mesquita, nem palácio, nem seja o que for. Porque, de facto, Idenha Velha é um monumento cuja interpretação tem andado ao sabor das tais tendências historiográficas. Nos anos 50 era catedral visigótica. Aliás, quando se faz o restauro deste edifício, o Fernando de Almeida, enfim, uma tese, a primeira grande tese sobre a escultura visigótica, diz que as janelas, não há dúvidas, as janelas têm que ser visigóticas, não é? Quando está a fazer o restauro do próprio edifício, portanto, ou seja, não havia dúvida nenhuma sobre a cronologia a atribuir a este monumento. E depois, nos anos 90, graças ao Cláudio Torres e à sua equipa, aqui também representada, foi entendido que podia ser uma mesquita. E depois disso foi entendido que podia ser muitas outras coisas, não é? Porque o edifício é um edifício complexo, um edifício que tem muitas histórias de destruições. Há uns anos nós fizemos um estudo de arqueologia da arquitetura e que só foi possível fazer na parte exterior, porque na parte interior já estava toda argamassada, portanto já não houve hipótese de olhar para aquelas pedras. E a parte exterior também já tinha sido mudada em alguma forma. E depois nós vemos que o edifício tem continuidades, tem paredes que continuam alguns dos âmbitos. Depois há também âmbitos mais cristãos. Há pelo menos um sítio que tem o negativo de um altar. E depois é um edifício que tinha portas altas. E o que é que fazem as portas altas numa catedral ou numa mesquita, ou enfim, seja no que for. Portanto, ou seja, não, prudentemente, Idenha Velha está à espera enfim, do historiador, do arqueólogo, do historiador da arte, que decifre este enigma em que a interpretação de Idenha Velha se transformou. Bom, entrando finalmente nos casos que mais nos interessam, e centrando sobretudo agora nos séculos XI a XIII, é importante dizer que, pelo menos desde a conquista de Toledo, portanto, desde 1085, que se registaram numerosas cristianizações de mesquitas. Provavelmente haverá antes, não sei exatamente, mas a partir de Toledo, o ritual da purificação da mesquita é algo assumido, e depois o ritual está enunciado para Lisboa, como nós já vimos aqui, e foi replicado múltiplas vezes nos séculos seguintes, até ao extenso grupo de catedrais implantadas no Reino de Granada, em que as próprias mesquitas são mantidas durante muito tempo, algum tempo, mas algumas durante muito tempo, como uma espécie de troféus sobre o crescente. Não é? Ou seja, a mesquita é mantida como catedral até haver uma campanha, haver campanhas, sobretudo, já no tempo renascentista. De facto, era mais fácil transformar uma mesquita em igreja do que o contrário, ou transformar um templo romano em igreja. Para se transformar uma mesquita em igreja era preciso reorientar o eixo para nascente e não para Meca, criar uma capela-mor. Quando isso sucedeu, porque há casos em que isso não sucedeu, ou pelo menos criar uma zona de altar, permitia manter os muros e o essencial do edifício, sacrificando muitas vezes apenas o mihrab, e suprimindo às vezes uma marcaria, e transformar o minarete em campanário. Portanto, ou seja, o programa arquitetónico funcional não seria tão drástico quanto isso. E nós temos dois casos, um caso em território português, o outro em território espanhol, que queria falar um bocadinho mais, tem que ver com Mértola, evidentemente. Nós falamos de uma igreja, mas é, no facto, uma mesquita cristianizada que está ali. A Susana e o Santiago depois irão falar também bastante sobre este edifício. Enfim, esta será a segunda mesquita de Mértola, não é? Porque há evidências arqueológicas de uma mesquita anterior, provavelmente califal ou algo anterior a isto. Na cristianização foi ocultado o mihrab, mas manteve-se esta ligação, esta sucessão de telhados de duas águas, praticamente até ao século XVI, até à grande renovação manuelina deste edifício. E vejam como no século XVI o próprio minarete ainda tinha aqueles frisos típicos
da arquitetura islâmica, num sítio que, teoricamente, foi capital da Ordem de Santiago, durante a Baixa Idade Média. Foi capital teórica, não é? Porque os freios de Santiago estavam bastante mais em Alcácer do Sal, mas, em todo o caso, é um sítio importantíssimo do ponto de vista simbólico para a Ordem de Santiago, que mantém, até muito tarde, o aspecto de mesquita da sua igreja. O outro caso que vos queria trazer era a Mesquita de Badajoz, que infelizmente já foi destruída, mas que também se manteve durante muito tempo, aqui com o sacrifício do Mihrab, provavelmente seria neste local, e com a adição de uma capela-mor. Portanto, vejam como, mesmo em territórios recém-conquistados, transformar uma mesquita numa igreja não era muito particularmente difícil para estas populações. Bom, e Lisboa? Lisboa, existe em Lisboa um manto de invisibilidade sobre os vários aspectos da monumentalização da cidade, não apenas as mesquitas, não é? Como já disse, nós temos as mesquitas antes de 1947 e depois de 1947, mas também os templos romanos. Nós não sabemos nada, praticamente nada, dos templos romanos, não sabemos nada sobre o Fórum, ou das próprias igrejas da Alta Idade Média. O que nós temos são fragmentos escultóricos, muitas vezes aparecidos em deposições secundárias, em reaproveitamentos de muros, em coisas que, enfim, às vezes até temos alguma dificuldade em perceber como é que lá foram parar. Por exemplo, aqui no Chafariz del Rei temos um reaproveitamento de daquilo que poderá ser uma placa moçárabe como bocal da cisterna dionisina do Chafariz del Rei. Isso foi uma descoberta com a Maria Antónia Amaral, que fizemos há uns anos atrás. Já tinha sido, não é? Já tinha. Mas enfim, ou seja, isto tudo aparece removido, remexido, colina abaixo, e este é o mapa que tenho partilhado sobre o aparecimento destes vestígios escultóricos, mas nós desconhecemos absolutamente os âmbitos arquitetónicos a que estes conjuntos diziam respeito. E vou só falar de três casos. No Castelo de São Jorge temos um lintel epigrafado de grande importância, porque é epigrafado e porque é de um tempo particularmente interessante, que é o moçarabismo. Ele está datado de finais do século IX ou inícios do século X e tem uma mensagem absolutamente cristológica, não apenas com o crismon, com o alfa e o ômega pendentes, mas também a própria inscrição adiuvante é Cristo, e depois terminaria também com mais um crismon e o alfa e o ômega, ou seja, é um lintel que comunica com o exterior, ou seja, ele estaria voltado ao exterior de um edifício que não pode ser outra coisa que uma igreja moçárabe e que deve ter sido construída, ou pelo menos renovada, alguns entre os finais do século IX e os inícios do século X, em todo o caso, prévia à grande transformação da Alcáçova do Castelo, da Alcáçova de Lisboa, que deverá datar de finais do século X, ou seja, quase um século depois deste lintel, teremos a grande renovação urbanística, militar já, da Alcáçova de Lisboa, com esta lápide, que, quando foi encontrada pelo Vieira da Silva, estava incorporada nos muros ocidentais do castelo, provavelmente a monumentalizar uma desaparecida porta que, enfim, infelizmente, já não fazemos ideia de onde seja. Para além deste lintel, nós temos dois fragmentos de friso que não vos trouxe, e que foram escavados pela Ana Gomes, foram encontrados pela Ana Gomes e pelo Alexandre Gaspar, e que deveriam fazer parte da capela-mor deste edifício, e então para além disso ainda temos um fragmento de uma inscrição funerária do século VI, e portanto o que é que nós temos no castelo de épocas tão antigas? Temos materiais cristãos moçárabes, a construção de uma muralha já califal, tarda califal, temos as casas e o urbanismo islâmico pós-califais, e não temos a mesquita. E não temos nenhum dos espaços sagrados que em todos estes tempos serviram as comunidades que ali estiveram. Outro edifício que queria aqui trazer mais como pretexto para depois ouvir a vossa comunicação, a comunicação dos nossos colegas do Centro de Arqueologia de Lisboa,
é aquilo a que, à falta de outro termo, eu chamei a Mesquita do Cais. Não sei se pode aplicar esta designação ou não, mas o que nós temos é um pequeno oratório sobreposto a estruturas do criptopórtico romano. A notícia que foi publicada, e trago aqui um excerto, publicada em 2018 pelos nossos colegas, é ainda muito resumida, ainda longamente interrogante, e portanto eu estou expectante para ouvir os novos dados que vão ser trazidos a este colóquio. Eu confesso que no Museu de Lisboa fizemos um bocadinho uma provocação e tentámos perceber como é que este oratório, esta mesquita se poderia ali posicionar. Temos este alinhamento que está aqui. Eu, pela notícia que vocês publicaram, eu coloco a hipótese de este muro ser estocado de ambos os lados. Não sei se estou a interpretar bem ou não. Mas pronto, mas aqui, enfim, aqui em todo caso, eu trago este caso mais porque há a hipótese de este edifício ter sido transformado em igreja. A futura igreja de São Julião, e nisso a investigação do Manuel Fialho foi decisiva ao mencionar a nova igreja de São Julião, construída num outro local relativamente perto deste sítio. E depois chegamos então ao claustro da Sé. Não vou falar muito sobre isto, porque nós temos a escavação a partir de 2018, que veio complexificar ainda mais o que já não era fácil de interpretar. Nós encontramos, enfim, a escavação revelou vários âmbitos construtivos, e eu continuo a pensar que estamos aqui perante várias fases construtivas. Há vários muros que estão adoçados uns aos outros, e isto não se explica sem haver aqui diferentes fases construtivas. Realmente que eu continuo a não ver o pátio, continuo a não ver o salão, continuo a não ver uma quíbula orientada, e, portanto, mantenho a minha posição bastante prudente sobre esta interpretação destes vestígios. E depois, no 147, deixem-me só aproveitar estes últimos momentos, só para, aqui temos uns tais muros adoçados, só para falar um pouco sobre o que acontece depois no 147. Porque depois temos a Catedral em si, é o único espaço, de facto, que nós temos de românico associado a este novo momento, mas o mesmo manto de invisibilidade arquitetónica percorre a comunidade mudéjar pós-1147. Nós temos vários elementos do século XII que podemos associar à permanência de comunidades mudéjares, mas verdadeiramente continuamos a não ter os âmbitos arquitetónicos. Não é? Temos a moraria a ser constituída provavelmente numa fase mais tardia, já em meados do século XIII, e depois a mesquita, ou os elementos escultóricos de mobiliário que se podem associar a esse espaço, a um espaço sagrado islâmico, são já muito tardios, já seguramente do século XV. Portanto, vejam que temos aqui um hiato imenso, e então o que nós temos esta lápide funerária que aparece na Rua das Madres, que é na Madragoa. O que é que está esta lápide a fazer na Rua das Madres? Se bem que, evidentemente, ela apareceu num contexto de reaproveitamento, estou mesmo a acabar, peço desculpa. Temos este capitel negro que foi identificado na zona de Santa Apolónia em 1870 e que provavelmente é uma importação de Granada, onde temos um conjunto mais assinalável de capitéis e, portanto, provavelmente sendo uma importação para um edifício prestigiante, um âmbito residencial. Quer dizer que parte da comunidade mudéjar tinha acesso cultural e económico a estes materiais. E vou terminar com este capitel, porque uma coisa parece certa, e com isto de facto vou terminar, é que parte da mão de obra muçulmana, parte da mão de obra que fez edifícios, permaneceu na cidade e terá sido recrutada para as obras românicas. Este capitel
é um capitel desgraçado, porque está desprezado na sede de Lisboa há décadas e décadas, e se ele é aquilo que eu acho que é uma sorte imensa, porque ele será um capitel da primeira fase da Catedral, quando nós temos toda a cabeceira românica, há muito que desapareceu com o Dom Afonso IV, e este capitel, sendo provavelmente dos anos 50 do século XII, dá-nos uma cronologia e dá-nos também um âmbito cultural de grande fidelidade do primeiro projeto, da primeira campanha de obras da Catedral, com uma estética que é ainda ela bastante veiculada, bastante fiel aos almorávidas, como também temos neste outro capitel, que tem um capitel irmão, não é? Este desgraçado está na sede de Lisboa, o outro foi encontrado em Chelas e está hoje no Museu Nacional de Arqueologia, e em Chelas nós de facto temos noção, temos identificação de obras na segunda metade do século XII, obras relacionadas com uma comunidade que deverá proceder de Coimbra, e que também fez e que também recrutou uma parte dessa mão de obra nas oficinas mudejas de Lisboa. Depois nós temos na sede de Lisboa, a partir dos anos 60, é já uma estética completamente alinhada com o românico de Coimbra. Desculpem ter ultrapassado um bocadinho e obrigado.